Amigos, parceiros, oradores, sejam bem-vindos à terceira parte de nossa aula. A aula de hoje, no dia 11 de março de 2021, pela Águia Empreendedora, Consultoria e Treinamentos Empresariais. Estamos aqui no curso de oratória, a arte de falar em público. Sou o professor Eric Brasil. Temos aqui em formação oradores como a Luciana, o João Batista, o Jomar Felipe, o José Vilânio, dentre outros colegas como Paulo Júnior, Caio Salles, Aline, Regina Célia, Clay Oliveira. Vamos continuar, e como eu anunciei, existem materiais que podem, de alguma forma, nos inspirar também. E às vezes eu posso fazer um discurso por comparação, posso analisar. Falei aqui da análise de cenários, de ambiente, de plateia, de público, de símbolos, a utilização. Então, aqui eu sou Águia Empreendedora, estou pela Águia Empreendedora, então a logo da Águia Empreendedora me ajuda a comunicar isso, não é? Não estou de terno, mas também não estou com uma camisa esportiva, então há alguma formalidade nesse ambiente, não exagerada, mas há. E outros elementos que eu poderia aqui trazer para vocês. O Zoom nos permite o compartilhamento aqui. Vamos a algo interessante. Olá, eu sou a professora Suelen, em nome da Águia Empreendedora, Consultoria e Treinamentos Empresariais. Venho convidar você a assistir no nosso feed uma palestra rapidinha, de 5 minutinhos, sobre um tema maravilhoso. Nós vamos falar a respeito da importância da administração nos novos tempos. E aí, ficou curioso, quer saber mais? Acesse, então, o nosso Instagram, nosso Facebook, nossas mídias sociais e corre para conhecer mais. Olá, A professora Suelen é minha parceira na Águia Empreendedora, não é? Eu tenho alguns parceiros e normalmente nós procuramos pessoas qualificadas, interessadas, não necessariamente só com uma boa eloquência, mas que também tenham a educação no sangue, por assim dizer, que queiram desenvolver consultoria, treinamentos, cursos de formação e atuar nesse segmento. Mas eu lancei o vídeo da professora para inspirar um pouco o discurso. É claro que ela fez agora, ela acabou de proferir uma espécie de pitch. O pitch é um discurso rápido, certeiro, assertivo, que traz muita informação em poucos segundos, certo? A Águia Empreendedora tem um curso de pitch completo, mas o nosso objetivo aqui é formar oradores. Como a professora estava se pronunciando, como ela estava se comunicando com a voz, com o sorriso, com a vestimenta, o cenário também nos bastidores, quer dizer, o ambiente onde ela estava, comunicava. Então, ficou mais fácil falar de Águia Empreendedora. Ela falou de mídias sociais, como o Instagram. Ela fez tudo isso em 27 segundos. Então, no discurso final de vocês, eu quero uma sustentação oral de 5 minutos sobre um tema que você vai escolher, mas eu também quero que você desenvolva a capacidade de ser objetivo, assertivo, certeiro, num tempo curto. Quem, por exemplo, participa aí de reportagens ou atua na televisão, sabe que o tempo é um fator que, em determinados ambientes, é muito escasso. Você só tem 10 segundos, você só tem 30 segundos, você só tem um tempo muito limitado. Você é capaz de proferir, de apresentar também mensagens no curto período de tempo, de ser objetivo, porque tem gente que diz, Eric, eu já sou um bom orador, eu falo demais, eu falo muito, falo pelos cotovelos, né? Ser um bom orador não é só ter a capacidade de falar muito, é ter a capacidade justamente de controlar, de ponderar onde é que eu devo falar muito
falar pouco, falar rápido, falar mais lento, falar mais alto, falar mais baixo, né? Que tom de voz, pausas eu devo utilizar, certo? Então, o Paulo Júnior, no bloco passado, falou algumas considerações para a gente, legal. E eu queria que a Luciana se apresentasse para a gente, rapidamente, mostrando para a gente como é que ela se enxerga como uma oradora atualmente, se ela já se considera alguém que já tem um certo domínio sobre o discurso, se ela está aprendendo, se ela está aplicando, se ela está praticando no dia a dia, seja na vida pessoal, seja no trabalho, certo? Com a palavra, Luciana. Bem, Queria pedir, Luciana, que você se aproximasse mais do áudio, procurasse falar um pouquinho mais alto, para a gente poder te escutar. assim, o meu grande desafio no momento é no meu ambiente de trabalho. Eu trabalho com público e, assim, a aparência, o modo de se vestir, ele conta muito. É como se dizer, a primeira impressão que passa. Lá no meu trabalho, a gente tem os uniformes. Muitas das meninas, elas não usam. Eu costumo usar sempre. Assim, diariamente chegam várias pessoas para atendimento. Elas não procuram aquela pessoa que está assim meio que mal vestida, só com uma parte da farda, não. Elas sempre me procuram. Aí assim, diariamente eu tenho um desafio, porque assim chegam muitas pessoas que já vêm, digamos assim, armadas para brigar mesmo. Aí, assim, eu tenho que ter toda uma calma, tenho que saber dominar o que eu tenho que dizer para eles. Assim, eles vêm com problema e eu tenho que ter a solução. Ou procurar a solução. Aí, assim, é bem complicado. É por isso que atualmente, eu procuro livros, eu procuro ler, para isso me ajudar no meu dia a dia, no que eu faço. Aí é isso, professor. Muito bem, muito obrigado, então, não é, pelas suas colocações. Você também fez aí uma apresentação com brevidade. Eu queria passar a palavra para o professor Jomar. Professor Jomar, você poderia se pronunciar? Como é que você se enxerga como orador atualmente? Sei que, pela sua experiência de sala de aula e no ambiente sindical e outros ambientes que frequenta, já teve a oportunidade de proferir muitas falas, não é? Está aí sempre exposto ao público, não é verdade? É o seguinte, Eric, assim, eu não sou experiente, né? A cada dia a gente aprende um pouco, vai aprendendo, depois a gente constrói, desconstrói. Como professor, né? No início da minha carreira, eu sofri também muitos probleminhas, né? E essa questão da maneira de vestir é importante, né? Eu me lembro que no primeiro dia de aula, eu gostava muito de ouvir músicas de reggae, e eu fui com a minha camisa do Bob Marley, a minha primeira aula de geografia, né? Então, eu totalmente inexperiente, enfrentei um público de oitavo ano, nono ano, um público muito cheio de energia da escola particular, e eu fiquei totalmente errado porque eu não tinha ainda experiência para conduzir. Aí o aluno chegou e, professor, ei, você é o cara, valeu, você é dos nossos, não sei o quê. E eu, na verdade, se fosse hoje, eu já teria como tranquilamente usar um discurso até para o ambiente se tornar a meu favor. Mas no momento eu fiquei totalmente errado, né? Porque eu percebi que aquela camisa, né? Que aquele ritmo que eu gostava, na verdade eu fiquei sem chão, perdi praticamente, eu senti que eu perdi a autoridade, né? E aos poucos a gente vai vivenciando, vai aprendendo no dia a dia e vai tendo aí esse público, que no caso eu lido com os alunos, esse público, ele começa a ser teu público cativo, teu público que você
começa a ter mais afeição, começa a ter mais realmente conhecer, tirar os medos de falar com o aluno, né? Quando ele vem com a brincadeira, você transformar aquilo num ambiente melhor, ou ajuda. Se é uma brincadeira maldosa, você conduz. Então, é isso aí. E como no meio político, é outro desafio, né? Porque, como você falou, no discurso político você tem outros elementos que podem te ajudar ou te derrubar. E essa questão que você falou aí, a questão que tem uns vícios como que lida com o público, como sindicalista, como político, que é você fala o microfone, né? E tem que falar, quando você está na rua, você fala um pouco mais alto, né? Um pouco mais, porque você está, de repente, no centro, na praça, você fala. E quando você adquire esse vício, e quando você está em um público menor, você quer falar do mesmo tom, que é o que eu acho que depois você vai colocar. E realmente fica agressivo para as pessoas. As pessoas nem te ouvem, porque tu fala gritando. Então, algumas vezes, a gente tem que saber o momento certo, né? Então, é muita coisa a falar, mas o pouco que tem, né, a partilhar um pouco com os amigos, com as amigas, é isso aí, gente. Né? Um abraço. Né? Excelente, professor Jomar, obrigado pelas suas contribuições, pelas suas considerações. Né? É claro que aqui nós não vamos lançar um preconceito sobre a vestimenta, né? Sobre a maneira como você se apresenta, até porque isso não traduz o caráter da pessoa, não é a roupa, não é a parte, vamos dizer assim, externa que se traduz no caráter. Mas o orador, ele trabalha com imagem. Uma das primeiras coisas que ele projeta é a imagem, não é? Então, se você usa algum símbolo, ou se você veste alguma roupa, ou se você se apresenta com alguma palavra que naquele ambiente é um símbolo, uma roupa, uma palavra muito exótico, ou algo que venha a gerar algum estranhamento muito forte, você precisa ter um domínio sobre isso. Alguns oradores fazem isso de propósito, oradores experientes, certo? Mas você deve ter muito cuidado. Eu me lembro que houve momentos, e há muitos momentos assim no meio acadêmico, que na Universidade Federal do Ceará se esperam determinados comportamentos, determinadas vestimentas ou até determinadas palavras e expressões. Então, se você assumir no ambiente universitário algum tipo de marca, algum tipo de palavra ou algum tipo de gesto que para aquele ambiente, aquela comunidade represente isso, uma agressão, você deve ter cuidado com as consequências. Isso é relativamente fácil de conduzir quando você está num público menor, mas quando você está diante de multidões, as multidões são difíceis de conter, não é? E a inteligência de multidões é diferente da inteligência individual. As pessoas parecem que são mais, não vou dizer animalizadas, mas elas têm um raciocínio de massa, não é? É como torcedores no estádio de futebol. Ali eu posso ter pessoas cultas, posso ter professores, médicos, advogados, pessoas simples do povo, pedreiros, mestres de obra, enfim, não importa. Mas a partir do momento que eu estou diante de uma torcida organizada ou de um público fanático por determinado time de futebol e adentro aquele ambiente com a camisa do time adversário, sozinho, e ainda vou lançar algumas provocações, eu corro riscos, inclusive, em relação à minha segurança, à minha integridade física. Mas o cara tem que me respeitar. Sim, ele tem que respeitar, mas será que ele vai? Principalmente no ambiente onde está ali concentrada toda a sua, vamos dizer assim, um ambiente onde se descarregam as tensões sociais, não é? Então, é legal também o que o professor Jomar falou a respeito de você, acostumado, adaptado a falar com muita gente, a proferir discursos de rua, ou a falar com públicos numerosos, ou mesmo em sala de aula, nós, professores, quando você vai falar com um indivíduo, ou com poucas pessoas, ou num grupo, numa equipe pequena, você tende a manter esse discurso muito, vamos dizer assim, intenso, e aparentemente ele se torna agressivo, né? E aí você tem que se policiar também, você tem que monitorar também a sua fala nesse sentido, sempre adaptando ao público, ao ambiente, ao local onde você está.
José Vilânio, por gentileza, se pronuncie. Como é que você se enxerga como um orador na atualidade? Eu sei que você tem um trabalho que você lida com o público, não é? Então, muitas vezes, você tem que se expressar, tem que se comunicar. Fala um pouquinho para a gente. Por gentileza, abre o seu microfone. Desculpa, pessoal. Desculpa aí, foi um erro técnico. Acontece. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é José Vilânio. Como o professor falou, né? Eu trabalho com portaria, né? E geralmente é verdade. Eu tenho atendimento ao público mesmo. Tanto quando alguém me liga, quando alguém passa, ou quando alguém passa na recepção, tem que pedir informação. E eu tenho que usar uma linguagem não muito culta, né? Não muito formal, mas uma linguagem que dê para todos entenderem, né? No caso. Aí tenho que esquecer esses vícios, né? O rapaz lá falou vícios de linguagem, né? Esquecer gíria, né? Como é um ambiente de trabalho profissional, você não tem dentro, tem gíria, não tem... Você tem que usar a sua linguagem padrão, uma linguagem mais popular, né? Mas que não seja com gíria nem com nada, entendeu? Isso é o que acontece comigo, né? É algo... Daqui a lá acontece alguma coisa, você tem que ser firme, às vezes, entendeu? Você tem que ser firme. Você tem que dizer, quando para reclamar de algo que está indevido, porque sempre tem algum morador que quer, né? Que ele quer achar que tem mais direito que os outros, você tem que chegar para ele e falar, entendeu? Isso acontece comigo, às vezes. Mas é basicamente isso mesmo. Eu não sou um orador, né? Mas eu estou aprendendo. Então, quem sabe, daqui um dia eu posso, né? Inclusive, eu até tive uma experiência agora na terça-feira. Um colega, a gente está montando algo, né, de entretenimento. Agora, nesse período de pandemia, não pode, né? Mas a gente está... Mas para mim, para esse ambiente lá, a gente poder negociar e tal, talvez daqui a um ano ou dois, eu não esteja nesse ramo, eu tive que ir no... Como você falou da vestimenta, eu tive que andar com a vestimenta mais social, entendeu? O cara chegou para mim e falou, vamos andar mais bem aparentado, né? Sem ser de bermuda, que para causar uma boa impressão, entendeu? E foi isso, mas é basicamente isso minha vida, né? Profissional, no caso, né? Muito obrigado, José Vilânio, pela sua contribuição, a sua participação, né, lidando com o público diretamente. E agora eu vou pedir a participação do João Batista Rocha. Não sei se ele está em atendimento, porque ele está no ambiente de trabalho, mas eu queria que ele proferisse rapidamente. João Batista, que tem credenciais, inclusive, para ser professor de oratória, pela experiência que tem, né? Pela voz poderosa, que já manifestou em muitos ambientes, aqui e em cursos de formação, onde nós já presenciamos. João Batista, você está na escuta? Olá, Eric. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Está ouvindo bem? Positivo. Beleza. Gente, como é que eu me sinto como orador? Acho que essa foi a pergunta que você fez. Desculpa, eu fugi algumas vezes, porque, como falei para você, associado ao curso de hoje, eu estava aqui ligado também numa reunião. Beleza. Vamos lá. Como é que eu me sinto como orador? Alô? Está me ouvindo? Pode falar. Prossiga. Aqui, ó, a transmissão. Enfim, eu me sinto super bem quando tenho a oportunidade de atuar nessa bela e honrosa profissão. Eu me sinto super bem. Para o orador, ele precisa, obviamente, se preocupar muito com a postura, com a impostação da voz também, com uma boa dicção, eu vejo dessa forma. E isso é uma coisa que eu estou sempre me policiando, a impostação, a dicção e o nervosismo. O nervosismo, muitas vezes, atrapalha, bloqueia teu raciocínio, atrapalha a tua respiração, você termina fazendo, às vezes, a coisa não tão bela quanto você gostaria de fazer. Então, eu estou aqui justamente por isso, para aprender com você, com os colegas, técnicas especiais para que a gente possa, num determinado momento, determinada oportunidade, apresentar um trabalho que seja digno de um aluno da Águia Empreendedora.
Beleza? Muito bom, João Batista Rocha, um grande orador, não é? Com esse vozeirão que tem, quer dizer, alguns falaram de habilidades naturais, e você já manifestou várias delas. Estamos aqui num dia, numa aula, essa aula 2, que aborda muito a questão das dicas, e aqui vai uma dica poderosa. Se você não demonstrar com todas as letras que está nervoso, se você não fizer sinais que te denunciem tanto, o público nem percebe. Alguns oradores, quase todos, sentem, e é normal, frio na barriga, algum nervosismo, a mão pode tremer, pode suar. Isso é normal. O que não é normal é que isso te domine a ponto de impedir o teu discurso, a tua fala, a tua mensagem. Então, eu recomendo para quem inicia o discurso profissional, não é obrigado você se denunciar. Você está nervoso, mas ninguém sabe que você está nervoso. No começo, você pode usar algumas muletas. Não deve manter para sempre, mas pode usar. Exemplo. Se você precisa ler alguma coisa e você está com um papel na mão, não tem ali um suporte, um apoio, então se você estiver tremendo, se for uma folha de papel muito flexível, tipo um papel ofício, todo mundo vai perceber que você está tremendo. Mas se você for cuidadoso e, em vez de um papel ofício convencional, levar com você um papel 40 quilos, 60 quilos, ou uma cartolina, e ali escrever, e mesmo que tenha que segurar na mão esse papel, dificilmente as pessoas vão perceber que aquilo está tremendo. É uma dica, certo? Então, você não precisa necessariamente denunciar. Alguns até preferem dizer, estou nervoso, não é? Isso vai passar, isso é normal. Mas tenha cuidado com isso. Geralmente, quem diz que está nervoso é porque sabe controlar o nervosismo. Porque quando você não sabe, quando você está diante, por exemplo, de uma banca acadêmica, você vai ali exibir o seu trabalho de conclusão de curso, a sua monografia, a sua dissertação de mestrado, né? Ou então a sua tese de doutorado, aquela banca é bem rígida. Será que vale a pena você ficar se denunciando e dizendo que está nervoso, dizendo que não tem controle, certo? Então, tenha um certo cuidado para isso. Outras coisas que podem te ajudar, dependendo do ambiente, aí foi falado, foi até apresentado, a tua vestimenta pode te ajudar, a tua postura pode te ajudar. Não estou falando nada. Mas eu não apenas sou um professor, eu também pareço um professor. Entende? Então, às vezes você consegue, digamos que você esteja muito cansado, esteja nervoso, exausto, esteja tudo contra você, você tem ali um público relativamente hostil, o ambiente não é bom, mas ainda assim, se você assume a responsabilidade daquele cargo, função, isso também te ajuda, isso também fala por você. Agora, como o Jomar falou, nada contra o reggae, nada contra o Bob Marley, mas se você for num ambiente formal, com a camisa do reggae, do Bob Marley, principalmente se você for numa universidade particular tradicional, por exemplo, você tem que ter um domínio muito grande para que você, utilizando aquela roupa aparentemente informal, ainda assim seja respeitado e considerado. Pode usar? Pode. Você é livre? É, dependendo do ambiente, sim. Mas, em vez de usar contra, use as coisas a seu favor. As mulheres sabem utilizar isso até melhor do que os homens.
não é? A mulher, quando quer, ela se arruma bem. Não necessariamente só por vaidade, não necessariamente só por beleza, mas porque elas entendem essa parte estética um pouco melhor. Até a estética também fala. Por que eu lancei aqui o vídeo da professora Suelen, por exemplo? Aquele ambiente, aquele contexto, ele comunica muito bem uma publicidade de curso de formação numa linguagem que é ao mesmo tempo profissional, mas que traz alguma leveza, mas que mostra também um ambiente muito bem preparado. Tudo ali foi ambientado, né? Foi aclimatado para promover uma mensagem curta, rápida, objetiva, agradável, certo? Então, você também pode fazer isso. Para reforçar um pouco mais essa parte, olha só como é que ela faz. São 27 segundos. Você pode gostar, você pode não gostar, achar interessante ou não a temática, mas não é a temática em si, é a forma. Sou a professora Suelen, em nome da Águia Empreendedora, consultoria e treinamentos empresariais. Venho convidar você a assistir no nosso feed uma palestra rapidinha, de 5 minutinhos, sobre um tema maravilhoso. Nós vamos falar a respeito da importância da administração nos novos tempos. E aí, ficou curioso, quer saber mais? Acesse, então, o nosso Instagram, nosso Facebook, nossas mídias sociais e corre para conhecer mais. O sorriso fala, né? O ambiente fala. Quer dizer, pode até ser que esse não seja o discurso da sua preferência, ou o tema da sua preferência, ou a palestra da sua preferência, mas há aí um chamariz importante, que não é apelativo, mas, ao mesmo tempo, existe beleza, estética, carisma, energia, não é? Você fica sintonizado com algo que pode te conduzir a um outro ambiente, que, nesse caso, ela está fazendo um convite para uma palestra maior. Então, às vezes, você também, como orador, se coloca nessas situações. Às vezes, você tem pouco tempo para poder defender uma ideia, um projeto. Né? Isso vale para quaisquer ambientes. Tá certo? Bom, e aí, temos treinado? Temos aquecido? Temos desenvolvido? Lembram do nosso exercício vocálico ou vocal? Vamos lá, em uníssono. Vamos proferir as vogais. Mas, Eric, que exercício infantil é esse? Voltei para o pré-escolar. Pois é, às vezes no pré-escolar tem tanta coisa boa. A. 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 De novo. A. A. É. É. I. I. O. O. U. U. Agora só a Luciana. Bem devagar e bem alto, as vogais. Só as vogais. Só a Luciana. A. E. I. O. U. De novo, mais alto e mais contundente. A. E. A. I. O. U. I. O. U. Ok. Agora só o Evilânio. As vogais, Evilânio. Só as vogais. Estou pedindo muito? Será que, às vezes, não é o difícil é fazer o que é simples? Vamos lá. Lá vai. A, E, I, O, U. Ok. Professor Jomar, seria demais eu pedir para um professor tão experimentado as vogais? Ligue o seu áudio, por gentileza. Detalhezinho bom, né? Detalhe técnico. É. A. E. I.
O, U. Ok. João Batista, as vogais, será que você está em atendimento? Consegue falar as vogais para a gente ou isso vai atrapalhar o seu trabalho? Dá para fazer sim. Vamos lá. A, E, I, O, U. Obrigado. Paulo, as vogais, Paulo. Paulo Júnior. Bora lá. A, E, I, O e U. Ok. Fizemos o exercício, mas foi insuficiente. Eu quero ver, eu quero escutar, eu quero sentir que tem algo mais contundente. Não é só falar as vogais, é falar de maneira assertiva, não timidamente, mas de maneira eloquente. E já que nós estamos numa gravação, procure fazer isso bem alto. Eu sei que alguns estão no local de trabalho, como, por exemplo, o João Batista, talvez não possam, mas aqueles que podem, fazem bem alto. Luciana, de novo, só as vogais. Ligue o seu áudio. A, E, I, O, U. Ok. Evilânio, só você. A, E, I, O, U. Ok. Professor Gilmar, é com você. A, E, I, O, U. Obrigado. Paulo Júnior. A, E, I, O, U. Muito bem. João Batista, se puder. A, E, I, O, U. Obrigado. Eu vou encerrar essa reunião e em 2 minutinhos nós voltamos para a parte final da nossa aula 2 de oratória. Até daqui a 2 minutos.